Um ex-jogador do futebol brasileiro acabou de dar uma das maiores lições, uma das maiores aulas de liderança com propósito que eu já vi na vida. Ele liderou um turnaround de negócios tão impressionante que eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos ele virasse estudo de caso em Harvard. Eu tô muito amarradão de gravar esse vídeo, principalmente porque eu percebo que ninguém ainda entendeu e percebeu o que aconteceu nesse negócio. E por isso eu acho que vai ser mega inspirador. Bom, esse vídeo é sobre empreendedorismo, propósito, boas práticas de gestão, mas ele é fundamentalmente sobre coragem. Se você não tiver coragem, não adianta todo o resto, tá? O nome do protagonista dessa história é Pedrinho, entendeu, né? O spoiler que contém essa imagem. E o nome do negócio que ele fez o turnaround é a SAF, ou a empresa dona do Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de qualquer coisa, para você que não nos conhece, eu vou apresentá-los a nós, torcedores vascaínos. Pra gente, o Vasco não é só um clube de futebol não, tá, rapaziada? O Vasco é uma verdadeira religião, capaz de nos manter engajados, em crescimento e a cada vez mais barulhentos e festivos, apesar de quase 25 anos. 25 anos, eu tenho 44. É mais da metade da minha idade de derrotas e muito rebaixamento. Dito isso, que eu já apresentei para vocês a torcida, eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o Pedrinho, tá? Bom, o jogador Pedrinho foi revelado em São Januário. Como diz na linguagem popular, cria da base. Multicampeão pelo Vasco e peça importantíssima no elenco, que foi campeão brasileiro, campeão das Libertadores e chegou na final do Mundial Interclubes no ano 2000. Um craque absoluto, técnico, ousado, dono de um dos melhores pés esquerdos da história do Vasco e do futebol brasileiro. Mas também um cara que aprendeu a vencer a dor, porque foram muitas, inúmeras lesões na carreira do Pedrinho e superações não apenas físicas, como também emocionais. Ele sobreviveu a um caso gravíssimo de depressão após uma dessas lesões, a mais grave que ele teve na carreira. Bom, depois de pendurar as chuteiras, ele se reinventou. Ele foi estudar o futebol, ele foi estudar jornalismo e acabou virando um dos comentaristas esportivos mais respeitados do país. Na minha opinião e de várias outras pessoas, o melhor comentarista esportivo do Brasil. Ele tinha tudo para seguir uma carreira nova e tranquilíssima de muito sucesso. Mas o Pedrinho, ele é claramente movido por algo que não cabe numa planilha, não cabe num PowerPoint. Sabe o que, pessoal? Propósito. E vai ficar muito claro o porquê disso nessa história que eu vou contar. Em 2023, o Pedro Paulo fez o impensável. Ele tomou uma decisão importante. Ele largou o conforto de ser o melhor comentarista esportivo do Brasil, empregado pela Rede Globo de televisão, e decidiu mergulhar de cabeça na maior crise da história do Vasco, sendo eleito presidente do clube associativo. Pode parecer muita coisa, mas não era não, tá? Ninguém em sã consciência faria isso por ambição de poder. O clube estava num completo e total caos. Ele fez isso movido 100% por propósito, por entender que havia algo de errado, ele não sabia dizer o que ainda, com a empresa que tinha se tornado dona do futebol do Vasco da Gama, ou seja, a SAF do Vasco. E por isso, ele decidiu ser presidente do clube associativo para se manter por perto, vigilante, auditando a entrega do que havia sido prometido por eles em contrato quando o clube foi vendido. Bom, dito isso, pessoal, quando ele assumiu, o clube associativo, do qual ele era presidente, tinha apenas 30% das ações do futebol, da SAF, e absolutamente nenhum poder administrativo sob a pasta do futebol. Tinha uma cadeira lá em conselho que não valia muita coisa. Os outros 70% da SAF estavam na mão da 777 Partner, o fundo americano que era dono, se tornou dono e comprou o futebol do Vasco da Gama. A 777 também era dona de vários outros clubes do mundo, entre eles o Gênova da Itália, o Liège da Bélgica, o Hertha Berlim, um clube super tradicional da Alemanha, tá? De Berlim. E, enfim, e logo que o Pedro chegou na presidência do clube associativo, começaram a pipocar, mundo afora, notícias sobre uma possível insolvência financeira da 777. Os americanos
nos clubes, nos outros clubes dos quais eles eram sócios, já estavam sem pagar as contas e salários em diversos deles. E essas notícias começaram a pipocar na imprensa lá e chegaram por aqui. Ou seja, a intuição do Pedro, quando decidiu ser vigilante, se comprovou correta. E foi aí que ele tomou uma das decisões mais corajosas da história do futebol brasileiro. Contra tudo e todos, ele resolveu entrar na justiça e conseguiu, na justiça, o afastamento da 777 da gestão do futebol, assumindo também, conjuntamente, a gestão do clube associativo e também a presidência da SAF. Bom, naquela ocasião, aquela decisão foi chamada de tudo, né? Falou-se da insegurança jurídica de um gringo que compra um negócio do Brasil e passa por isso. Chamou-se o Pedrinho de louco, de ganancioso, de inconsequente. Ele ouviu absolutamente tudo. Mas hoje, a fila para pedir desculpa para ele deve estar um pouquinho grande, porque já é um fato consumado, que o Pedrinho viu o desastre antes de todo mundo. Aí já diz que o cara é especial. E mais, além de ver, ele agiu muito rápido para tomar o poder e salvar o Vasco da Gama. Porque se viesse a insolvência, as dívidas aumentassem, os atrasos de salários, o Vasco poderia não existir hoje. Bom, até aí já teria sido uma história de sucesso. Mas o que veio depois não só comprovou a força de quando uma pessoa, um negócio é movido por propósito, como também, principalmente, a capacidade empreendedora e gestora, que fique dito, empreendedora e gestora do Pedrinho. Bem, em apenas 2 anos, o que ele entregou é absolutamente impressionante. Ele resolveu, literalmente, 25 anos de péssima gestão administrativa do clube em só 2 aninhos, quase 2 aninhos, que ainda não fizeram 2 anos da gestão dele. O que ele fez? Primeiro, ele aprovou o plano de recuperação judicial da SAF do Vasco, com 97,7% de aprovação dos credores. Só isso reduziu a dívida em cerca de 50% e parcelou no longo prazo todas essas dívidas do Vasco. E que fique claro, muito importante ficar claro aqui, ao aprovar a RJ, o Pedro assumiu, ele teve que assumir, que isso faz parte da justiça no nosso país, na pessoa física, porque ele era presidente responsável pelo clube, todas as responsabilidades financeiras do clube, colocando dessa maneira o seu patrimônio pessoal e da sua família em risco. Segunda coisa que o Pedro fez, como consequência do plano de recuperação judicial, as contas do Vasco hoje são auditadas e o balanço contábil bate com a gestão financeira do negócio, coisa que antes não acontecia. O Vasco publicava balanço, não batia com o que o Vasco falava que tinha de receita, que tinha de custo, que tinha de lucro ou de prejuízo, enfim, nada batia. Isso permitiu, por consequência, as melhores práticas de gestão e governança para o Vasco. Prática de gestão e governança de empresa grande, algo raríssimo no futebol brasileiro. Outra coisa que o Pedro fez, o estádio do Vasco, o centenário São Januário, precisava passar por reformas urgentes, não só na sua estrutura, como também para ampliar a sua capacidade, para que pudesse crescer e assim colocar mais vascaínos nas suas arquibancadas. Bom, o Pedrinho aprovou o projeto do novo estádio e conseguiu, junto à prefeitura, a venda do potencial construtivo, colocando aproximadamente 600 milhões de reais no caixa do clube. Valor muito mais do que o suficiente para a obra que vai ser entregue no final de 2029. O novo estádio de São Januário vai ter capacidade para mais de 48 mil torcedores, ampliando em muito a capacidade atual, que é de aproximadamente 25 mil torcedores. Outra coisa que o Pedro fez, mesmo sem caixa, e em meio a todo o caos financeiro deixado pela antiga gestão, o Pedrinho não atrasou salários nem sequer um dia. E, concomitantemente, foi reduzindo problemas e custos históricos. Então, por exemplo, antigas administrações tinham feito gatos de água e luz e tinham deixado isso para ele resolver. Então, olha que loucura, tá? O tipo de administração que ele teve que fazer, ou seja, mais complexo, uma recuperação judicial a resolver gato. E quando ele percebeu que haveria um grande desencaixe de caixa no fim de 2025, que estava previsto para o último trimestre desse ano, ele liderou uma concorrência com 60 instituições financeiras e conseguiu um financiamento ponte de 80 milhões de reais junto à Crefisa, garantindo dessa maneira uma saúde de caixa para o Vasco durante todo 2026. Outra coisa que o Pedro fez, ele investiu mais de 30 milhões de reais na modernização do
complexo do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, aqui no Rio de Janeiro, que estava, enfim, muito sucateado, em péssimo estado. Hoje o Vasco tem um centro de treinamento de ponta. E para completar, ele assinou um contrato de 7 anos com a Nike, a maior e, na minha humilde opinião, a melhor marca de material esportivo do mundo. Bom, eu não poderia também falar só de administração sem falar de campo. Óbvio que no campo houveram, nesse período, muitos erros e muitos acertos, mas é inegável e verdade que o saldo é muito positivo. Se não fosse o Pedrinho, o Vasco com certeza não conseguiria ter trazido o Fernando Diniz, aquele que, na minha opinião, é o mais humano e mais inspirador técnico do futebol brasileiro, tá? E os reforços que vieram a reboque do Diniz, que é venerado pelos jogadores, transformaram o time em um Vasco competitivo, coisa que a gente não via há muitos anos. Pois bem, o Pedro colocou o Vasco em 2 semifinais consecutivas de Copa do Brasil, inclusive a desse ano, e retornou o clube para a Sul-Americana. E uma base fortíssima, com pelo menos 3 jogadores com potencial de Copa do Mundo, hoje compõem o time. Rayan, Paulo Henrique e Léo Jardim. Bom, e por falar de base, a joia Rayan, que tem só 18 anos de idade, tá comendo o gramado, tá fazendo chover, deve se tornar em breve, uma probabilidade alta, a maior venda da história do clube. Se cogita algo em torno de 30 a 40 milhões de euros. Bom, resultado de tudo isso, pessoal, o Vasco voltou a ser um clube viável economicamente, respeitado pelos adversários e, principalmente, o Vasco conseguiu devolver a alegria e orgulho ao torcedor alucinado pelo clube. Bom, contei toda a história, agora é importante que seja dito no final. O legado. O Pedrinho, pessoal, não deixou esse legado para o Clube de Regatas Vasco da Gama sozinho. Um bom líder, antes de qualquer coisa, é um excelente construtor de times. Ele montou um time de craques, também fora do campo. Nomes como Felipe Carregal, Paulo Salomão, Alain Belaciano, entre diversos outros ilustres vascaínos, deram suporte ao Pedro e trabalharam fortemente junto com o Pedro nesse turnaround maravilhoso feito na SAF do Vasco. Eles fizeram tudo isso, pessoal, sob gigantesca pressão, desconfiança e até ameaça de morte o Pedrinho teve, mas nunca desistiram. E é aí que entra a força do propósito. Nada, absolutamente nada, é capaz de te fazer desistir em qualquer negócio quando você é movido por um propósito maior do que você mesmo. O Pedro sempre disse que ele estava fazendo tudo aquilo para que as crianças vascaínas também pudessem conhecer o Vasco e serem felizes da mesma forma que a minha geração conheceu e foi feliz. Ele estava fazendo tudo aquilo para que o Vasco pudesse não morrer e se perpetuar na história e no tempo. Pois bem, eu sou pai de 3 vascaínos. Eu fui, sou e serei eternamente grato ao Pedrinho. Eu me arrepio, galera, que só de imaginar os meus filhos com a camisa do Vasco, em São Januário, reconstruído, vendo o clube que a gente ama de volta ao seu tamanho, a grandeza que o Vasco sempre teve. O Pedro também sempre disse que o seu objetivo jamais foi o de se perpetuar no poder. Tem essas coisas associativas que é presidente pro resto da vida, né? Ele queria tão somente sanear o clube, prepará-lo para uma venda correta e entregar o Vasco, aí sim, ao dono certo, da forma certa. E o gigante Vasco da Gama, agora com as contas saneadas e um time competitivo, claramente, obviamente, e com uma facilidade muito maior, se aproxima desse novo e bom dono, graças ao trabalho inequívoco dessa gestão. Bom, o que o Pedrinho fez, meus caros, não é só boa gestão, é liderança consciente. É uma liderança entupida de propósito. Liderar é servir a um propósito maior. Os bons líderes servem a um propósito maior. E justamente por isso que líderes de verdade aguentam o tranco quando ninguém mais aguenta. Em São Januário, hoje, nós temos 2 estátuas. Uma do nosso eterno Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, maior craque que a gente já teve. E outra do Bachola, o baixinho, Romário, que fez 100 gols lá, jogou com a camisa do Vasco, meu ídolo, sou muito fã, mas, sejamos honestos, não é vascaíno. E é por isso que, independente do que aconteça a partir de agora, só pelo que já aconteceu, eu quero deixar aqui registrado nesse vídeo que eu estou começando uma campanha que no novo estádio de São Januário continuemos tendo 2 estátuas. Uma do Roberto Dinamite e outra do Pedro Paulo, do Pedrinho. Porque heróis de verdade, de um clube de futebol, não veste capa. Eles vestem a camisa do clube, a camisa do Vasco, com a cruz de Malta no peito. Pedrinho, irmão, você é imortal. Obrigado.